Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa resolução do simulado. Nós paramos na questão número 30 e agora vamos para a questão número 31. Uma questão aí do concurso para sargentos, tá? De 2015 da Polícia Militar. O artigo 14 do Estatuto da Polícia Militar, Lei 6218, apresenta dois importantes princípios institucionais, a hierarquia e a disciplina. A respeito desses princípios, assinale a opção correta, tá? Nós vamos seguir a mesma sistemática. Quem está assistindo o vídeo, pausei agora, tenta responder, certo? E aí a gente vai primeiro ver as certas e depois vamos ver por que está errado, tá? Então vamos lá. A alternativa errada é a letra B, tá? Então, as outras são corretas. Vamos pelas corretas para fixar e para memorizar. Pessoal, se alguma das frases que eu estiver falando não está descendo redondo, tá? Precisa estudar mais. Tem que estar redondo. Tem que estar ouvindo o que eu estou falando e não, tá tranquilo, tá memorizado, estou entendendo. Se não está assim, precisa fazer o dever de casa. Quer ler de novo, ler de novo, ler de novo. Tudo no mesmo dia não vai dar certo. Não. Lê um dia, dá um tempo, lê depois de novo, dá um tempo, depois de novo, ok? Vamos lá, então. A letra A é a alternativa correta. Quanto à ordenação da hierarquia, esta se faz sempre por postos e graduações, tá? Então, lembrando que hierarquia, né, é ordenação, em diferentes níveis dentro da PM. E dentro de um mesmo posto ou graduação, se faz por antiguidade. Essa questão não cai, essa questão despenca, né? Nós fizemos 30 questões na aula passada, pelo menos umas 10 caiu esse item aqui. Tá? Como assim, professor? Dentro do mesmo posto ou dentro da mesma graduação, se faz por antiguidade. Exemplo, eu tenho aqui 2 primeiros tenentes. É mesmo posto, concorda comigo? Quem é o mais antigo? Aquele que tem mais tempo como primeiro tenente. Aquele que foi promovido primeiro a primeiro tenente. Ok? Então, dentro do mesmo posto ou da mesma graduação, por antiguidade. Exemplo, tenho 2 terceiros sargentos aqui. Quem é o mais antigo? Aquele que tem mais tempo de promoção como terceiro sargento. Um tem 2 anos, outro tem 3 anos. Então, quem tem 3 anos é mais antigo. Ok? Isso é antiguidade. Beleza. Vocês, por exemplo, quando se formarem, todos serão soldados de terceira classe. Quem será o mais antigo da turma de vocês? O primeiro colocado. E assim sucessivamente. Tá bom? Fechou, então? Então, até o ponto ali está perfeito. Agora, eu vou fazer uma pergunta de seleção. E agora, eu tenho um segundo tenente e eu tenho um subtenente. Quem é o mais antigo? O segundo tenente, porque agora eu não estou comparando antiguidade, eu estou comparando um posto com uma graduação. Tá? Vamos lá, então. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridades. Verdade, cada um tem que acatar dentro da Polícia Militar o ordenamento, tá? Dos postos e graduações. Letra C. A hierarquia da Polícia Militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes. Isso aqui tem que estar na ponta da língua, ok? Dentro da estrutura da Polícia Militar. Essa questão cai muito em prova também. E só vamos mudar aqui o diferente. Cuidado para não preencher automaticamente isso, tá? Letra D. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral. Essa palavra é importante, porque eles trocam por facultativo, discricionário. Não, é integral, tá? Das leis, regulamentos, normas e disposições. Imagina o seguinte, o sargento vai cumprir só um pouquinho da lei, a outro pouquinho não precisa cumprir. É integral, entenderam? Tem que cumprir tudo. E ponto, tá? Disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e cada um dos componentes desse organismo. Perfeito. Esse artigo 14 é uma das minhas apostas, aí vocês já sabem disso, né? Vamos lá, letra E. A hierarquia e a disciplina são as bases da instituição da Polícia Militar, institucionais da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico, né? Quanto mais grau hierárquico, maior autoridade e maior responsabilidade. Agora vamos achar o erro da letra B.
A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, entre policiais da ativa, da reserva ou reformados. Até aqui está perfeito. Exceto quando os policiais militares estiverem no meio civil. Não existe esse exceto. Tá bom? Inclusive quando estiverem no meio civil. Tá bom? Então, vai só até o ponto aqui, o parágrafo 3º do artigo 4º. Não tem esse exceto aqui. Beleza? Fechou? Vamos embora então. Por isso que estudar por resumo é furada. Né? Porque se eu preciso saber que existe um exceto lá na letra da lei, né? Então tem que ser por letra de lei. Se querem gabaritar, é assim que a gente estuda. Vamos embora. 32. De acordo com o estatuto, constitui a base institucional da Polícia Militar. Essa questão é dada, né? Caiu no último concurso, se cair isso aqui é brincadeira, né? Nem mede conhecimento, tá bom? Então, hierarquia e disciplina são as bases institucionais da Polícia Militar. Para quem está começando agora, não se assuste, tá? Isso aqui nós vamos ver, é questão fácil e questão dada, tá? Nem acredito que vai vir uma questão nesse nível aí mais, tá? Vamos lá. Concurso interno agora para cabo, CFC. 2014. A hierarquia e a disciplina são as bases institucionais da Polícia Militar e tem seus conceitos expressos no artigo 14. Pode ver aqui, ó, fazer questão é estudar. Já está o caput do artigo 14 aí, né? A respeito desses princípios, assinale a opção correta. Então, ele quer a correta, olhando as alternativas, só tem alternativas que pedem a resposta correta, tá? Então, vamos lá. A resposta correta é a letra E, ou seja, todas as alternativas estão corretas. Pessoal, se nós analisarmos todas as questões anteriores desse concurso, vocês vão ver que a grande maioria das vezes todas as alternativas estavam corretas. Tá? Na dúvida ali, se não achar nenhum erro, não identificou, há uma grande probabilidade de todas as alternativas estarem corretas. Tá bom? Embora vai mudar a banca, tá? Então, vamos lá, vamos revisar. Vejam bem, novamente caiu o artigo 14 aqui, ó. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas, disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos integrantes. Pedir para memorizar, né? Disciplina, rigorosa, observância, acatamento integral. Essa frasezinha tem que estar memorizada. A hierarquia, o que é a hierarquia? É outra frase que tem que estar memorizada. A hierarquia é a ordenação em autoridades em níveis diferentes dentro da estrutura. 3. A ordenação de autoridade se faz por postos e graduações. E dentro do mesmo posto ou graduação, se faz por antiguidade. De novo. Número 4. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Perfeito. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, entre os policiais militares da ativa, da reserva e reformados. O que eles fazem aqui? Outra charadinha deles é fazer o seguinte, colocar até o da ativa e aí dizer assim, ó, exceto da reserva e reformado. Não. Todos eles respeito. Da ativa, reserva e reformados. Fechou, então? Vamos para a próxima. Questão agora de sargento. Curso de formação de sargentos, 2013. De acordo com o estatuto, devidamente atualizado, qual das alternativas seguintes está correta e vigente de acordo com a legislação citada? Tá? Então, vamos lá. Nós temos aí as alternativas e a alternativa correta é a letra E, ou seja, todas as anteriores estão com algum problema, tá bom? Então, a letra E diz assim, ó, nenhuma das alternativas anteriores está completamente correta e vigente de acordo com a legislação. Então, vamos analisar os erros de cada uma das alternativas. Letra A. De acordo com a situação na qual o policial militar pode se encontrar, na ativa ou na inatividade, podemos classificar na inatividade os alunos em curso de formação policiais militares. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque eles são da ativa. Vocês, enquanto alunos da academia, serão da ativa. Tá? Imagina vocês são da inatividade. Claro que não, vocês serão da ativa. Tá? Letra B. Pessoal,
falei para vocês que o artigo 3º tem que estar na ponta da língua. É objeto de prova, tá bom? Vamos lá. Letra B. O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à polícia militar. Uma questão conceitual, né, cobrando o conceito de serviço. Do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, e compreende todos os encargos previstos na legislação relacionados com a manutenção e preservação da ordem e restauração da ordem. Nós temos erros aqui, tá? Primeiro que é inerente lá à Polícia Militar, não tem Defesa Civil e Corpo de Bombeiros lá no artigo 4º, e também é somente manutenção da ordem pública, tá? Então, caiu aí o artigo 4º no concurso de sargentos. Pessoal, chama atenção para você o seguinte, as questões de sargentos e as questões de cabo são bem mais difíceis porque eles partem do pressuposto que a pessoa já é militar. Então, não dá para ser tão fácil assim, tá? Então, eu estou acostumado a fazer esse tipo de questão porque na ESA, nas escolas militares, vocês vão fazer depois provas na academia. As provas na academia são assim. Eles pegam o regulamento e só trocam uma vírgula. Tá? Então, vocês têm que estar preparados para as provas internas depois nessa maneira aqui. Tá bom? Letra C. A carreira de policial militar é privativa de brasileiro nato. Não, o artigo 6º diz que a carreira de oficial é privativa de brasileiro nato. E letra D. A promoção a soldado de primeira classe dar-se-á após 4 anos de tempo de efetivo serviço. Já foi assim, né? Do artigo 10 ao artigo 13 foram revogados, tá? Existe a lei de promoções das praças, tá? Vamos lá, então. Artigo 35. Curso de formação de sargentos 2016. Mais uma vez, uma questão abordando aí o artigo 14. Tá? Artigo importantíssimo. Então, a resposta correta é a letra E. Somente os itens 1, 2 e 5 estão corretos. Então, vamos analisar as corretas, depois achamos os erros. Item 1. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade. Perfeito. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Perfeito. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre os policiais da ativa, da reserva e da reforma. Ok, reformado. Agora vamos achar o erro. Item 3. A hierarquia é a rigorosa observância e o acatamento integral. Qual é o conceito aqui? Disciplina. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral. Aí vem o item 4. A disciplina é a ordenação de autoridades. Não, é a hierarquia que é a ordenação de autoridades em níveis diferentes dentro da estrutura. A ordenação se faz por postos e graduações e dentro do mesmo posto ou graduação se faz por antiguidade. Essa questão é recorrente, é charadinha, e vejam, caiu para concurso de sargento aqui, ó. Um concurso interno, né? Se um sargento errar uma questão dessa, tem que dar na cabeça, né? Beleza? Não pode errar uma questão dessa. Próximo, artigo 36. Curso de formação de sargentos, 2015, artigo 18. Pessoal, o artigo 18 é um artigo importantíssimo para a nossa prova, tá bom? É um dos que tem que estar revisado para o dia da prova. Então, vamos lá. Assinale a opção correta. A opção correta é a letra E. Todas as alternativas estão corretas. O aluno do curso de formação de sargentos, durante os estágios operacionais, terá precedência sobre os cabos da PM. Somente nos estágios operacionais, tá? Por quê? Porque o aluno sargento, ele é equiparado a cabo para efeito de precedência. E tem 2 ali, tá bom? Número 3, o aluno oficial é hierarquicamente superior ao subtenente, ou seja, o cadete é superior ao subtenente. O aspirante oficial é hierarquicamente superior às demais praças, verdade. É verdade, porque ele é superior ao aluno e superior ao subtenente, tá bom? E artigo 18 na ponta da língua para essa prova, ok? Pessoal, não me erre uma questão dessa, senão vocês vão ter que acertar o português, tá? Artigo 37, curso de formação de soldados 2011 de bombeiros. A respeito dos preceitos de ética,
assinale, tá? Então, quais são as corretas aqui? Ética e valores vai estar na prova de vocês, não tenho dúvida disso. Tá bom? Então, vamos lá. Estão corretos os itens 1, 2 e 3. Então, é preceito ético. Primeiro, respeitar a dignidade da pessoa humana. Artigo 29. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico. Por isso que o militar, durante a vida inteira, treina para os TAFs. Bem como pelos dos seus subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Por isso que o comandante de vocês vai se preocupar se vocês estão indo bem no TAF ou não. Item 3. Ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e sua linguagem falada. Ok? Não tem nada que ficar aí, né, falando absurdos, tanto nas redes sociais quanto em documentos internos da PM. Tá? E agora vamos achar o erro ali. Ó. Item 4. Conduzir-se, exceto quando fora de serviço e na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro, né, do policial militar. Nós vimos que é mesmo fora do serviço ou na inatividade, ele tem que respeitar. Tá bom? Esse regulamento se aplica tanto para os da ativa, reserva e reformados. Beleza? Então não tem esse exceto aqui. O artigo diz mesmo fora do serviço ou na inatividade. Vamos embora. Artigo 38 agora. Curso de formação de soldados 2011. Todo policial militar, mesmo não estando em serviço, deve observância, entre outros, aos seguintes preceitos da ética. Mais uma vez aí, cobrança do artigo 29. Tá? Quais são os itens corretos, então? Tá? Todas as alternativas estão corretas. Primeiro preceito ético. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na vida particular. Conduzir-se mesmo fora de serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial militar. Vocês perceberam que é a mesma questão? Praticamente a mesma, né? Eles só mudaram a letra, o número 5 ali, né? Tá? Então vejam só a importância de fazer questões anteriores. 39 agora, vamos falar do dever do policial militar. São os artigos na sequência lá, né? Nós estudamos preceitos éticos, valores e deveres, tá? Então, a alternativa correta é a letra B. Ou seja, nós só temos uma alternativa correta. As demais estão incorretas, tá? Então, é dever do policial o rigoroso cumprimento das obrigações das suas e das ordens. Item 32, inciso 5 do Estatuto. Agora vamos achar os erros. Item 1. Dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a qual pertence, exceto se houver risco da própria vida. Né? Inclusive, vocês vão jurar, né? Inclusive, né, com risco da própria vida. Tá? Então, o artigo lá fala, mesmo com, né, o risco da própria vida. Então, esse está o erro. Estão percebendo que eles colocam muito exceto para deixar errado? Vamos lá. Item 2. Culto aos símbolos nacionais e aos símbolos, não é símbolos religiosos, né? São símbolos nacionais e símbolos históricos, né? Aqui eu repetir o nacionais, símbolos históricos. Item 4. Sempre que possível, tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. É sempre que possível? Não é sempre. Não é sempre que possível, né? Sempre tratar, é uma obrigação, tá? Lá o artigo fala assim, ó, obrigação de tratar o subordinado, né, dignamente com urbanidade. Então não tem hoje eu cumpro, amanhã não cumpro. Não, é sempre. Tá bom? Próximo, item, a questão número 40, soldado 2017 do Corpo de Bombeiros. Assinale a opção correta. Segundo, né, relação às violações das obrigações e dos deveres. Então, o item correto é a letra D. O policial militar afastado devido
a verificação da incompatibilidade com o cargo ou por ter demonstrado incapacidade no exercício das funções policiais militares a ele inerentes, ficará privado do exercício de qualquer função policial militar até a solução final do processo e das providências legais que couber no caso. Ok? É uma cópia aí do artigo 44, parágrafo 2º. Agora vamos achar os erros aí. Letra A. A gravidade da violação dos preceitos da ética é estritamente igual para todos, não importando o grau. Já fizemos essa questão pelo menos umas 3 vezes. Tá? É tão grave quanto mais elevado o grau do policial. Então, se um tenente violar, é mais grave que um subtenente, é mais grave que um sargento. Entenderam? Sempre, quanto maior o grau, mais elevado é. B. Em concurso de crime militar, de contravenção ou de transgressão disciplinar, quando forem de mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa à transgressão disciplinar. Que bom que fosse assim, né? Não, será aplicada do crime militar. Tá? Letra C. A obrigação de quaisquer manifestações coletivas refere-se apenas aos atos de superiores. Não, tá? Tanto sobre atos de superiores, quanto as de caráter reivindicatório e de caráter político. Essa é uma questão difícil. Essa é uma daquelas questões de supressão de termos. Tá? Ó, a proibição de qualquer manifestação coletiva refere-se a quê? Tanto atos de superiores, quanto as de caráter reivindicatório ou de caráter político. Alguém lembrava dessa alternativa? É difícil essa alternativa. Por quê? Porque eles tiraram 2 termos. Eu expliquei na aula que vocês não poderão fazer manifestações coletivas, né, sobre falando mal dos superiores, né, reivindicando questões, né, por exemplo, salariais, e tampouco aí questões políticas. Tá bom? Por isso que não é os militares que vão, né, são as esposas ou os maridos que ficam lá na frente dos batalhões batendo panela. Tá? Não pode o militar. Beleza? E letra E. São competentes para determinar o imediato afastamento do policial militar do cargo ou impedimento do exercício das funções o governador do Estado, o comandante-geral da PM e o procurador-geral do Estado. Não, é o governador do Estado. Tá? Então, aí nós temos um erro em relação ao procurador-geral do Estado. Tá? Vamos lá, encerramos então esse bloco. No próximo bloco a gente continua.